professor estava falando, né, desse desafio e várias frentes que precisam ser, né? Ele falou aqui sobre a questão legislativa, ele falou sobre a atuação da polícia em relação a esses crimes, a situação dos pais e a responsabilidade das redes sociais, né? Como é que fica essa situação das redes sociais em transmitir isso, em abrir esse canal onde o crime acontece livremente, né, Josias? É verdade, esses crimes praticados a partir de tramas engendradas nas redes sociais, eles têm uma multiplicidade de cúmplices. A meu juízo, hoje, é impossível deixar de reconhecer, Fabiola, que os parlamentares brasileiros são cúmplices desses crimes, que os responsáveis pelas plataformas digitais são cúmplices desses crimes. Todos trazem sangue nas mãos, Fabiola, sangue dessas crianças que morrem a partir dessas tramas engendradas na internet. Essa investigação mesmo que está agora, que levou a Polícia Civil às ruas, é uma ação que resulta de uma investigação longa, e entre os crimes que estão sendo apurados, há uma tentativa de homicídio, há induzimento ao suicídio, tem pornografia infantil, maus tratos a animais, apologia ao nazismo. Veja do que nós estamos falando: crimes de ódio praticados em grande escala. E a investigação nasceu, Fabiola, quando de um episódio que mostra a que ponto chega a maldade humana. Um homem, um homem que estava em situação de rua, um mendigo, foi atacado por um adolescente com 2 coquetéis Molotov. Estava dormindo e teve 70% do seu corpo queimado. E um homem, enquanto o adolescente executava essa ação criminosa, um homem filmava, transmitia tudo em tempo real, numa plataforma online. Então, é desse tipo de crime que nós estamos falando. Como falamos ontem aqui, da menina que morreu aqui no Distrito Federal, inalando desodorante, porque foi desafiada num jogo irresponsável, também difundido por meio das redes sociais. Então, nós sabemos, Fabiola, que em 2023, já lembrei aqui na nossa conversa há pouco com o nosso entrevistado, em 2022 havia sangue escorrendo nas salas de aula no Brasil. E o Congresso Nacional cogitou votar uma lei que levaria o Código Penal para dentro das redes sociais. E não fez isso. Houve pressão das Big Techs e essa pressão resultou no engavetamento da proposta. Dizia-se àquela altura, estamos falando de coisa que aconteceu há 2 anos, e o projeto já estava lá mofando há quase 4 anos. E dizia-se então, não, daqui a 2 semanas volta o projeto. Até hoje não voltou. Depois, antes de terminar a sua gestão, o Arthur Lira engavetou de vez, acenou com a hipótese de instalar uma comissão, não se instalou comissão nenhuma. O Supremo Tribunal Federal acenou, também tinha lá nas suas gavetas várias ações questionando o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que também poderia sofrer ajustes ali do Supremo para trazer alguma responsabilidade às Big Techs, mas está lá também emperrado por conta de pedidos sucessivos de vista formulados por diferentes ministros, não chega ao final nunca. Então, Fabiola, é muita cumplicidade. Enquanto isso, os crimes vão proliferando. Nem o sangue na sala de aula foi suficiente para impulsionar a votação desse projeto no Congresso lá atrás, em 2023. Agora, estamos assistindo aí essa sequência de crimes e, a meu juízo, os parlamentares brasileiros têm sangue nas mãos, Fabiola. Tem sangue nas mãos. Não estamos falando só de ideologia, de proliferação de mentiras na internet. Estamos falando de crimes que levam à morte, crimes que resultam no desvirtuamento mental de crianças. Crianças são instigadas a praticar o suicídio, que na prática foi o que fez a menina de 8 anos ao inalar desodorante no final de semana. Então, não dá para contemporizar com um cenário como esse, Fabiola. Não há outra forma de lidar com esse problema senão reconhecer que deputados e senadores no Brasil têm sangue nas mãos, Fabiola.
É extremamente delicado, né? O Sakamoto, até que está aqui comigo hoje no estúdio, ele é educador, tem acompanhado isso também. São tantos relatos, né, Sakamoto, que a gente ouve dentro da própria academia, inclusive, sobre esses casos, né? A gente sabe que o tema suicídio é algo extremamente delicado, inclusive a imprensa tratar sobre isso, a gente acaba não tratando, só que a internet, as redes sociais vieram com tudo em cima desse tema e atacou justamente num momento em que a saúde mental é algo extremamente frágil, delicado, principalmente entre os jovens. Como é que você vê essa história, hoje, essa operação da polícia atuando justamente nesses crimes, entre eles o suicídio? Fabiola, é um tema delicado, mas é um tema importante, é um tema que dispara gatilhos, a gente não tem dúvida nenhuma sobre isso. Então, quem, na verdade, está numa situação psicológica, está se sentindo mal, está deprimido, está sem ver alternativas, procura ajuda de amigos, família, especialistas, sabe, Centro de Valorização da Vida. Tem vários caminhos para procurar alternativas e ver que dá para sair dessa situação, que não é fácil, mas dá para sair. Agora, uma coisa é, a gente precisa tratar desse assunto de uma forma responsável, precisa tratar porque a omissão leva também pais, leva famílias a não entenderem até onde vai e até onde pode ir uma trilha extremamente sombria de seus filhos e de suas filhas. Né? Seja por amigos, amigas, seja por contato na própria faculdade, a gente tem contato com casos de pessoas que tentaram ou que conseguiram suicídio, né? De jovens, de crianças, e muitas dessas pessoas, isso ocorreu em muito por um processo fomentado pelas redes sociais. Por um lado, né, por grupos que querem ver crianças e adolescentes sofrendo, que querem exatamente plantar e semear violência, semear sofrimento, né? Grupos que são, não vou dizer doentes, mas são extremamente criminosos e deveriam estar apartados da rede social, se não do convívio social, de uma maneira geral. Mas a gente também tem uma outra coisa das redes, e que isso pouco se fala, que é um sarrafo extremamente alto sobre o que as pessoas deveriam ser, como elas deveriam parecer, quanto elas deveriam pesar, como fisicamente deveriam aparecer, que é dado por redes como o Instagram. Né? Você tem um processo lá de parece que as pessoas vivem numa bolha de felicidade, de perfeição, alimentado por filtros, alimentado por uma alegria que nunca cessa, sendo que a gente sabe que a vida não é assim. A vida ela é composta de momentos alegres e de momentos tristes, os dois fazem parte do crescimento e da trajetória humana. Só que quando você entra numa rede social, muitas vezes, parece que você está numa ilha de fantasia em que você é a única pessoa que não está feliz, que não está alegre, que não está satisfeita, com o que não tem o peso ideal, que não tem o formato do rosto ideal, as pernas ideais, não viaja para aqueles lugares, não consome aqueles produtos. Então, também tem um outro processo que é o quê? De você acabar... muitos jovens acham que a vida deles é uma tragédia porque não é aquilo, mas aquilo é irreal. Toda essa discussão tem várias dimensões. Tem uma dimensão criminal, é claro, de ir atrás, punir os responsáveis, uma dimensão legislativa, como de forma excelente colocou o Josias. Temos várias outras dimensões a respeito da responsabilidade nas escolas, a responsabilidade dos pais, a responsabilidade da comunidade. Agora, antes de mais nada, é importante a gente não individualizar as culpas com relação à questão da sociedade, assim. Não é, porque o pessoal vai falar assim muitas vezes, né, como vai assistir uma série como Adolescência, vai culpar o pai, vai culpar a mãe, e a série é sensacional porque ela mostra o quão complexo isso é. Sabe, não individualizar a culpa, mas tentar entender que toda a gente está num amálgama em que tudo converge para esse tipo de tragédia. Agora, um ponto que eu acho que é extremamente relevante, que pode ajudar, e aí eu termino com isso, Fabiola, é o seguinte: a gente tem extremistas que atacam escolas, que atacam exposições de arte, dizendo que eles são uma grande fonte de risco para as nossas crianças e adolescentes, enquanto eles passam pano para o que acontece nas redes sociais. Você tem um pessoal... Hoje, as redes sociais são um risco muito maior para crianças do que a rua,
do que exposições de arte, do que escolas. Só que aí você vê grupos, né, extremistas atacando escola, atacando exposição de arte, dizendo que aquilo está destruindo a infância, enquanto fala, não, mas meu filho tem que ter a liberdade total de estar lá na internet, de fazer o que quiser. E aí deixa a criança por Deus dará, deixa o adolescente por Deus dará, e eles acabam se tornando vítimas fáceis desses grupos, como a gente tem visto. Seja vítima desses grupos ou vítima de uma imposição de uma realidade que eles não sabem lidar, não sabem dar conta. Então, eu acho que é isso, Fabíola. Tem um ponto que é isso. Eu acho que primeiro a gente começar a encarar, e aí como sociedade, o problema, e olhar para as redes sociais que trouxeram tantas coisas incríveis, mas também que são um problema e precisam ser monitoradas de perto por pais, por mães, por responsáveis, por políticos, pela justiça, por toda a sociedade. E é muito difícil na prática, né? Como mãe, eu digo aqui, inclusive ontem a gente conversava com a Madeleine, que também é mãe, e ela fala assim, às vezes, tá no celular, aí a criança tá num joguinho que você acha que não é nada. Esse joguinho tem um chat, aí esse chat diz lá, não conta para sua mãe, não conta para a mamãe e para o papai. A Madá já vai orientando o filho a, quando tem isso, quer dizer, não é uma criança que está falando isso, é um adulto, é alguém querendo cometer algum crime. E eu acho que é muito despreparo dos pais em relação a tudo isso. Fica todo mundo chocado. Por quê? Porque a gente não consegue dar conta de acompanhar, né, o desenvolvimento de tudo. Os pais acham, e eu acho que, realmente, volto novamente, eu e a Fabíola, a gente não está fazendo uma crítica ao pai, mas a crítica a um processo, uma estrutura que precisa ser olhada de perto. Porque antes, da minha idade, por exemplo, eu cresci na periferia de São Paulo, então meus pais chegavam e falavam, olha, cuidado, vai jogar bola, vai jogar taco, vai brincar de esconde-esconde, vai brincar de bolinha de gude na rua, toma esse cuidado. Eu lembro da bala, você lembra da história? A gente era orientado assim, não aceita doce de ninguém, não aceita bala. Não entra no carro de ninguém, não entra doce de ninguém. Agora mudou. O que acontece? A recomendação não é não entra no carro de ninguém, não aceita doce de ninguém, não acredita no que as pessoas vão falar, não cai em conversa nas redes sociais. O ponto que a gente precisa parar com uma ideia equivocada de achar que quando o filho ou a filha está no quarto, está protegido. Não está, porque ele está conectado com o mundo inteiro. Está muito pior e está muito mais vulnerável a ataques no quarto com a internet do que na rua, na frente de casa, jogando bola. E essa imagem do quarto também é algo que a gente também tem que olhar, porque hoje as pessoas não estão no computador no quarto, né? Elas estão nisso aqui no celular. Às vezes você está no restaurante, a criança está num celular na mesa e ela às vezes está sendo vítima de um crime. Exato. E você não está vendo. É muito difícil a percepção, por isso o grande desafio. Tem muita gente falando aqui, a Marilene Mari mandou uma mensagem e falando, é isso aí, Sakamoto, muitos pais não aceitam a intromissão das escolas. Aí ela pôs aí entre aspas, sei porque sou educadora, está complicado, muitos professores ficam doentes, falando sobre esse conflito que existe muitas vezes na orientação que vem da escola, os pais não cumprem, a dificuldade dos pais em lidar com tudo isso também, o quanto é difícil. Hoje é isso, a diversão das crianças é o celular, a internet, a gente está em meio a um desafio gigantesco, né, Josias? Essa é a história. Sem nenhuma dúvida. E a gente está poupando aqui, por razões óbvias, os pais, mas é preciso reconhecer que há também muita inépcia por parte de pais, né? Há uma cena que é cada vez mais comum em restaurantes, é muito mais frequente do que seria razoável. Os pais estão numa mesa e aí, para se livrar do filho, às vezes um filho de pouquíssima idade, entrega um celular e a criança fica ali entretida no ambiente digital, enquanto os adultos estão em volta, conversando. Aquilo desenvolve, evidentemente, uma fixação, uma ideia fixa da criança, desde uma idade muito tenra, pela plataforma digital, pela companhia que ele tem à disposição, inclusive quando os pais não têm ou não encontram tempo livre para dialogar com seus filhos, né? Então, é preciso que todos se reeduquem, Fabíola. Estamos vivendo um mundo novo, né? E, diga-se, nem é tão novo assim já, né? Virou esses fenômenos, esses crimes que nós estamos comentando aqui, eles já estão aí na área há muito tempo, né? E tratar a rede social, tratar celular como babá,
é uma coisa que os pais deveriam evitar. Agora, aprovou-se essa lei no Congresso que limita o uso do celular no ambiente escolar, e algumas escolas já estão, inclusive, implementando. Algumas já faziam isso, inclusive, antes da aprovação da lei. Em vários estados, essa prática já estava sendo observada. E é preciso que as pessoas se convençam que, por vezes, durante o dia, a melhor forma de se conectar com a realidade é sair das redes sociais e conversar um pouco, conversar com quem está ao redor. Isso vale para criança, isso vale para adulto. A rede social virou um ambiente infeccioso. Há muita coisa boa na internet, mas há muita coisa deletéria. E é preciso que os pais se convençam disso, inclusive também para exercer o seu papel de cidadão. No momento em que o Congresso se omite, em que o Judiciário demora a dar respostas, é preciso que as pessoas cobrem os seus representantes. Certos parlamentares, Fabíola, o melhor que eles podem fazer é perder as eleições, porque a atividade no Congresso não representa nada que se pareça com representação da sociedade. O sujeito recebe o voto para representar o eleitor no Congresso Nacional e alguns não representam ou não fazem isso como deveriam fazer. E o melhor que se pode providenciar para esses personagens é caçar-lhes os mandatos por meio do voto, para que eles arrumem um emprego, que vão trabalhar em outra coisa, porque no parlamento não estão fazendo o trabalho que deveriam fazer. Então é preciso que os pais também se convençam, por mais delicados que sejamos, é preciso reconhecer que, diante do cenário que nós estamos vivendo, não dá para tratar dessa realidade mencionando os pais ou incluindo os pais no cenário com punhos de renda. É preciso também chamar a responsabilidade pai e mãe. É uma guerra, Fabíola, estamos vivendo uma guerra. E a questão precisa ser tratada como tal, como uma guerra. E numa guerra, a atenção precisa ser diuturna, permanente, e não se pode negligenciar um aparelho tão valioso, mas também perigoso como o celular, como um tablet, como se fosse algo inofensivo, transformando isso numa babá eletrônica, né? É preciso que os pais se convençam das suas responsabilidades também, Fabíola.